estudante de pós, boas-vindas ao canal Escrevendo na Pós. Eu sou a professora doutora Luana, se você ainda não me conhece, muito prazer. Sou mentora de jornada acadêmica e hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que várias pessoas me fazem, várias mentoradas durante o atendimento têm curiosidade, várias pessoas chegam até mim se conectando comigo através da minha história. Professora Luana, por que que você decidiu ser mentora de jornada acadêmica? Aí hoje eu vou contar um recorte da minha história, porque talvez você esteja passando por isso, por algumas das situações que eu vou te contar aqui, e talvez sinta, né, no seu coração de seguir junto comigo nessa jornada, ou de algum modo se identifique com essa história, tudo bem? Então, o ano era 2010 e lá estava eu, fui fazer a minha monografia de conclusão de curso. Naquela época não tinha essa difusão, acho que o YouTube devia estar começando ainda, Instagram nem pensar, nem TikTok, nem nada disso, nem essa facilidade de informações que nós temos hoje, né, que nós conseguimos captar esses acessos e ter facilmente tecnologia de inteligência artificial para dar ideias, escrita de texto e tudo isso. Então, o jeito era fazer a pesquisa raiz. O que é uma pesquisa raiz? Você vai lá, vai na biblioteca, busca aquela monografia de capa dura. Alguém aqui é desse tempo? Comenta aqui nos comentários, deixa abaixo se você é desse tempo da monografia de capa dura, que você tinha que solicitar a bibliotecária. Pois é. Então, quando eu defini o meu tema de monografia, que foi através do meu estágio que eu fiz na época, né? Que eu fiz duas monografias, que era uma da licenciatura e do bacharelado. Pois é, a mentora é das antigas, né? Ainda era dessa época. Eu estudei na Universidade Federal de Rondônia e na época eram duas especificidades, né? Duas especializações. Você tinha a possibilidade de sair como licenciado e bacharel. Pois bem, eu escolhi o meu tema que eu estava abordando ali no meu estágio, vivenciando, já tinha coletado os dados, já estava vendo na prática, me sentia confiante. Eu mesma tive o privilégio de escolher. Poucas pessoas têm esse privilégio, né? Muitas vezes, quando você está na graduação, você que tem que seguir o tema que o teu orientador, tua orientadora te dá. Pois bem, aí chegou o momento da escrita. Pois então, chegou o momento da escrita e eu mesmo, com todos os dados, eu travei. Eu me sentia realmente perdida. Não que até havia uma certa orientação, mas eu não me sentia segura, eu não tinha um caminho claro para escrever. Eu ficava olhando aquelas monografias, se baseando naquele método, sabe? E falava, poxa, então deve ser assim que escreve, né? Vou fazer. Mas quando eu replicava, não saía muita coisa, ficava ruim, os textos iam e vinham da orientadora, que muitas vezes não me dava tanta assistência assim. E desse modo, eu me sentia para baixo, eu via colegas escrevendo muito rápido o texto, sabe? Eu pensava, poxa vida, será que só eu que não consigo escrever? E naquela época eu tinha o quê? Eu tinha 19 anos, 20 anos, né? Eu não tinha a bagagem que eu tenho hoje, realmente. Eu ainda estava no início do processo. Então, com muita dificuldade, depois de muito choro, lágrimas, ansiedade, idas e vindas de texto, eu me senti para baixo, me comparar com os colegas, né? Depois de muito desbravar aquela mata, né, que foi o processo de escrita em uma analogia, eu consegui escrever. Só que esse processo ele foi muito pesado, e eu me senti uma desbravadora, pois eu não tinha auxílio algum, eu não tinha segurança, não tinha orientação, não tinha norte, então eu perdi muito tempo com coisas que eram supérfluas, que era buscando em todos os cantos, né, a questão da escrita, mas eu poderia ter sido mais ágil. E essa é uma parte da minha história, né? Até aí, então, por isso, quando eu revisito essa história da monografia, sem falar no mestrado, no doutorado, que em outros vídeos eu vou estar abordando com vocês essas questões, para não ficar muito longo, eu senti, né,
de trazer isso, esse método que eu fui testando ao longo de mais de 10 anos com centenas de alunos, comigo mesmo, meus próprios trabalhos, para proporcionar para você mais segurança, mais velocidade, mais passo a passo, mais confiança, uma estrutura mesmo que você possa seguir para você não ter que perder tempo, como eu perdi lá atrás, principalmente se você tiver aí na escrita do seu primeiro artigo, na sua dissertação, se você tiver definindo uma estrutura para sua dissertação, se você tiver todos os dados. A professora já tem todos os dados, mas eu não estou conseguindo tirar o artigo da cabeça e colocar no papel. E olha que se tem muitas ferramentas de inteligência artificial, nesse canal trago essas informações, mas muitas vezes não é a ferramenta de inteligência artificial que vai fazer você se sentir segura, se sentir acolhida, sentir que tem alguém ali do seu lado que já passou pelo que você está passando, sabe exatamente qual situação você pode empregar, e assim você tem um feedback, você tem uma devolutiva mais rápida. Então, isso me motivou a me tornar mentora de jornada acadêmica, para que você não passe pelo que eu passei e muitas vezes você se sinta desmotivada. Você sabia que não é só você que se sente assim, às vezes a gente pensa que é só a gente, né? Mas não é não. E não é também total responsabilidade sua essa questão da escrita científica. Nós temos um sistema de ensino que não nos ensina a redação científica desde o nível básico. Não é que eu estou tirando a responsabilidade, porque o seu trabalho é sua responsabilidade, tudo bem? Mas a gente não tem uma cultura de escrita científica até hoje. Então não adianta ter a IA Super Revolution Top 10 das galáxias se você não sabe o método raiz, se você não sabe treiná-la e se você não tem alguém que estenda a mão, que te mostre a clareza, te mostre o caminho das pedras, esteja ali para te dar motivação, para te incentivar, para te mostrar as melhores saídas. E mais ainda, muitas pessoas chegam até mim com bloqueio de escrita por associar imagens de feedbacks que receberam de orientador, orientadora, de banca. Enfim, talvez o motivo da sua trava seja justamente um bloqueio de escrita que está te travando há meses, há anos, e você acha que é só conhecimento. Então, se esse vídeo faz sentido para você, se você sente que chegou a hora de destravar, de, assim como eu, você ficar ali desbravando, sozinha, se sentindo perdida, você quer fazer um bom trabalho, você tem até os seus dados já, mas você não consegue tirar essas ideias da cabeça e pôr no papel. Abre o Word e trava, se despeça, fica buscando dicas, mas não consegue. Se você sentiu que é a sua hora, eu te convido para vir comigo para a mentoria Artigo Prime, que eu vou te mostrar o passo a passo validado de como centenas de alunos conseguiram vencer e concluir seus trabalhos acadêmicos, tudo compactado com o uso da inteligência artificial de forma assertiva, mas muito mais do que isso, com o meu método que me fez publicar vários artigos ao longo de anos, e também dos alunos que fizeram parte desse processo, principalmente as alunas, né? Se você é mulher, servidora, se você é da educação, se você sente que chegou a sua hora, quer ter mais tempo com a sua família, dormir mais em paz, não ficar perdendo noites de sono ansiosa, né? Você quer resolver isso, então é a sua hora de vir comigo na Artigo Prime. Entre em contato, vou deixar o formulário da aplicação aqui nesse vídeo, preencha e depois me avise no WhatsApp. Pode ser que seja a sua chance de resolver isso e como seria resolver essa trava com o meu auxílio, hein? Espero que você tenha gostado. Comenta comigo se você se conecta com essa história, se faz sentido para você. Se não quiser comentar aqui abaixo, me manda um WhatsApp, vamos nos conectar, tudo bem? Compartilhe esse vídeo com quem você achar que precisa e vamos em frente, construindo, trilhando uma jornada rumo aí ao sucesso.